Descobri que minha namorada me traía há anos com meu próprio irmão e que meus pais tinham conhecimento de tudo. Agora todos estão surtando com o aviso de despejo que mandei. Eu cresci sempre sendo o filho esquecido, o problema que precisava se sacrificar para que tudo na casa funcionasse. Meu irmão, desde pequeno, tinha aquele jeito manipulador que fazia todos sorrirem para ele, mesmo quando era insolente, preguiçoso ou cruel. Ele tinha talento em tornar qualquer situação a seu favor, enquanto eu, o certinho, era constantemente humilhado e diminuído. Minha mãe adorava espalhar pequenas críticas disfarçadas de preocupação, e meu pai, bem, meu pai sempre tinha um jeito de fazer parecer que eu nunca era bom o suficiente, enquanto meu irmão era elogiado por respirar. Passei a adolescência tentando ser perfeito, estudando, ajudando em casa, tomando conta das contas, do que era necessário para manter a paz, na esperança de finalmente receber um pouco de reconhecimento, carinho ou sequer um olhar de aprovação. Mas nada. Sempre havia uma humilhação pronta, uma piada às minhas custas, ou meu irmão recebendo tudo o que eu queria. Quando me formei, pensei que finalmente poderia ter meu próprio espaço e respirar. Trabalhei duro, economizei cada centavo e consegui comprar uma casa. Com o coração na mão, convidei meus pais e meu irmão para morar comigo, oferecendo tudo de bom que tinha, sem nenhuma cobrança. Eu queria apenas uma família, mas recebi de volta parasitismo. Meu irmão não ajudava em nada além de si mesmo, e meus pais continuavam a agir como se tudo o que eu fazia fosse obrigação. Então conheci ela. No início parecia perfeita. Inteligente, charmosa, engraçada. Tudo o que eu sempre sonhei. Ela conquistou minha confiança, meu coração, meu mundo. Por anos, acreditei ter encontrado a pessoa que faria minha vida finalmente valer a pena. Mas aos poucos percebi pequenas mudanças. Sorrisos falsos, olhares escondidos, mensagens que desapareciam. Minha intuição gritava, mas eu teimava em ignorar, preso à esperança de finalmente ser feliz. Foram 3 anos e meio de um relacionamento que eu acreditava sólido. Então veio a notícia de que ela estava grávida. O mundo inteiro parecia parar, e naquele instante, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu nunca poderia imaginar a verdade que estava prestes a explodir na minha cara. O choque foi instantâneo. Não era só a notícia da gravidez, mas o que veio junto. Ela não era mais minha. O pai da criança não era eu. Eu fiquei paralisado, tentando processar o absurdo. E então meu irmão, com aquele sorriso cruel que eu conhecia desde sempre, começou a rir. Rir de mim. Rir de anos de confiança, de dedicação, de tudo que eu fiz pela família e pelo meu próprio bem-estar. As ofensas vieram em ondas. Ele zombava da minha ingenuidade, da minha bondade e da minha confiança cega. Cada risada sua era uma lâmina cortando minhas esperanças. E o pior, meus pais sabiam. Todos sabiam. Cada mentira que escondiam, cada falso conselho, cada sorriso hipócrita que me davam, tudo era encenado. Eles tinham assistido a traição acontecer com total consciência, e ainda assim me mantiveram cego, alimentando a ilusão de que eu era querido e respeitado. Senti minha vida desmoronar em segundos. A mulher que eu amava, o irmão que eu confiava, meus pais que deveriam me proteger, todos conspirando contra mim. Era uma humilhação tão profunda que a raiva não bastava para contê-la. Minha primeira reação foi expulsar minha namorada do apartamento. Cada objeto dela, cada lembrança, eu removi com precisão, sem espaço para arrependimentos ou desculpas. Me isolei. Fechei todas as portas e janelas da minha vida para eles. Nada de contatos, nada de tentativas de explicação ou reconciliação. Apenas silêncio. Apenas raiva. Apenas planejamento. Porque naquele momento, percebi que não bastaria expulsá-los do meu apartamento. Precisava destruir cada fragmento da segurança deles, cada pedaço da vida que ousaram tentar me roubar. E foi nesse isolamento que comecei a observar, com olhos frios e calculistas, o que tinha à minha disposição: segredos, falhas, dependências e a arrogância deles. Cada um tinha um ponto fraco, e eu sabia exatamente como explorar. Minha vingança não seria só simbólica. Ela seria completa, devastadora, uma destruição meticulosa de tudo que eles pensavam possuir. Dias depois do isolamento, a verdade veio à tona de forma ainda mais cruel. Eles estavam na minha própria casa,
minha namorada, meu irmão e meus pais. Morando ali, sem permissão, como se todo o meu esforço e sacrifício não valessem nada. Ver meu lar invadido por aqueles que deveriam me respeitar foi a gota d'água. Cada olhar deles era um desafio, cada sorriso, uma afronta. E eu percebi algo vital. Eles não tinham medo. A arrogância deles era quase palpável, e isso só aumentava minha determinação. A primeira reação foi o choque e a fúria, mas logo eu percebi que agir impulsivamente seria um erro. Não bastava gritar, não bastava expulsar de novo. A vingança exigiria paciência, inteligência e precisão. Eu precisava explorar cada fraqueza deles, cada mentira que eles mantinham, cada ponto em que sua confiança os cegava. E, acima de tudo, precisava fazer com que cada um sentisse o peso completo do que me fizeram. Comecei a reunir informações, conversas, e-mails, pequenas pistas que eles deixavam despreocupadamente. Meu irmão, sempre convencido de que era esperto, deixou rastros de manipulações financeiras e pessoais. Minha mãe, com seu veneno constante, revelava segredos em confidências àqueles em quem confiava. Meu pai, com toda a sua arrogância, cometia erros de julgamento que seriam cruciais. E minha ex-namorada? Ela mesma, que se achava esperta, deixou evidências que me permitiriam reconstruir toda a rede de traições e humilhações. Cada descoberta alimentava minha raiva e minha determinação. Eu não apenas queria expulsá-los, eu queria que cada um sentisse o peso de seus atos. Queria que meu irmão entendesse a humilhação que ele me fez suportar, que meus pais sentissem a frustração de toda a manipulação que praticaram e que minha ex-namorada percebesse o quão profundamente ela havia destruído alguém que a amava de verdade. Foi nesse momento, observando-os inadvertidamente, que percebi. Eles estavam vulneráveis. Cada gesto, cada palavra dita com arrogância ou descuido era uma porta aberta para minha vingança. E eu estava pronto para atravessar cada uma delas. O primeiro passo foi minar a confiança que eles tinham entre si. Comecei discretamente, plantando pequenas dúvidas, mensagens anônimas, acidentes que expunham pequenas mentiras, detalhes que só eu poderia saber. Meu irmão começou a suspeitar da minha ex-namorada. Minha mãe começou a duvidar das intenções do meu pai. E lentamente, a casa que parecia segura para eles transformou-se em um campo minado psicológico. Cada olhada desconfiada, cada murmúrio silencioso, me dava satisfação silenciosa. Enquanto isso, comecei a reorganizar minha vida financeira e legal. Descobri falhas nos contratos da casa que eles ocupavam, documentos que poderiam ser contestados, evidências de irregularidades que passavam despercebidas por anos. Com cada detalhe recolhido, minha vantagem crescia. Eles achavam que estavam protegidos pelo conforto, pela minha passividade anterior, mas não imaginavam que eu os observava com olhos de águia, esperando o momento certo para atacar. Minha ex-namorada, tão segura de si, começou a perceber mudanças sutis. Eu não falava com eles, mas tudo que eles faziam tinha consequências imediatas e invisíveis. O orgulho dela se transformou em paranoia. Meu irmão, sempre manipulador, começou a entrar em conflito com meus pais, questionando decisões que ele próprio nunca teria coragem de tomar sem supervisão. Cada pequeno confronto era uma vitória silenciosa para mim, e cada passo em falso deles me aproximava da destruição total que planejava. Enquanto observava, notei padrões de comportamento que revelavam suas fraquezas mais profundas. Meu irmão não conseguia lidar com críticas diretas. Minha mãe não suportava perder controle sobre qualquer situação e meu pai tinha pavor de ser exposto publicamente. Marquei essas fraquezas como alvos prioritários. A vingança não seria apenas emocional, seria estratégica, meticulosa, calculada para ferir cada um exatamente onde mais doía. E assim, minha paciência começou a se transformar em ação. Cada detalhe do plano era meticulosamente pensado. Não apenas expulsá-los da minha casa, mas destruir o que eles achavam que tinham conquistado, desfazer a segurança que sempre acreditaram possuir e fazê-los implorar pelo que haviam perdido, sem nunca recuperarem nada. A primeira vítima foi meu irmão. Ele se achava intocável, sempre rindo das minhas tentativas de mostrar autonomia ou autoridade, mas agora tudo mudou. Comecei a expor suas pequenas falhas financeiras para pessoas-chave que ele acreditava confiáveis. Credores, colegas de trabalho e até alguns amigos próximos. Cada ligação,
Cada mensagem anônima foi cuidadosamente calculada para que ele começasse a perder credibilidade aos poucos, sem perceber a origem do problema. Enquanto ele se via cercado de desconfiança e críticas, minha ex-namorada começou a sentir o peso do isolamento social. Aquela rede de aparente proteção que a havia mantido segura agora se desfazia silenciosamente. Mensagens interceptadas, pequenos vazamentos de informações confidenciais e sinais que só ela podia interpretar começaram a corroer seu senso de controle. Ela começou a perceber que eu sabia mais do que deixava transparecer, que cada passo seu estava sendo monitorado e que não havia lugar seguro para ela. Meus pais, tão confiantes na manipulação que praticavam sobre mim, começaram a sentir o primeiro gosto do medo. Pequenos erros que antes seriam ignorados agora eram ampliados. Documentos mal preenchidos, contratos desconsiderados, contas atrasadas. Tudo cuidadosamente exposto para que a sensação de incompetência e vulnerabilidade os atingisse de forma devastadora. Cada crítica externa, cada falha amplificada, os enfraquecia emocionalmente, enquanto meu controle da situação crescia. A vingança não era só emocional, era estratégica. Eu sabia exatamente onde cada um deles mais temia falhar. Meu irmão, orgulhoso e vaidoso, não podia suportar a perda de respeito. Minha ex-namorada, dependente de manipulação e aparência de perfeição, não podia suportar a sensação de estar sendo vigiada e exposta. Meus pais, acostumados a me subjugar, não podiam suportar ver sua autoridade destruída. Cada ação que eu tomava era direcionada para maximizar o impacto. E assim, a casa que antes era minha perdição se tornou meu tabuleiro de xadrez. Cada movimento deles agora era previsível, cada reação cuidadosamente planejada e manipulada. O medo começou a substituir a arrogância deles, e eu finalmente senti o doce gosto da inversão de poder que sempre desejei. Com o medo instalado, comecei a atacar as relações pessoais que ainda restavam a cada um deles. Meu irmão, isolado e desacreditado, começou a perder amigos próximos que antes o admiravam. Cada comentário malicioso que ele tinha feito, cada risada às minhas custas, agora era transformada em evidência contra ele. Pequenos vazamentos estratégicos de mensagens e registros de atitudes egoístas começaram a circular, corroendo sua reputação de forma silenciosa, mas devastadora. Minha ex-namorada, que sempre se vangloriou de seu charme e influência, começou a sentir o efeito do meu controle sobre o ambiente. Pessoas que antes a elogiavam passaram a desconfiar, a questionar suas intenções. Cada amigo, cada colega, começou a ver os sinais de manipulação e traição que eu cuidadosamente expunha. Ela começou a perceber que nada era mais seguro para ela, que eu tinha acesso a informações que ela acreditava escondidas e que seu império de ilusões estava desmoronando. Meus pais, por sua vez, começaram a enfrentar pequenos colapsos internos. A sensação de que haviam perdido o controle, combinada com falhas expostas em documentos, contratos e compromissos, começou a criar tensão constante entre eles. A arrogância deu lugar à paranoia, e o conforto que acreditavam possuir começou a ruir lentamente. Cada erro era amplificado, cada decisão contestada e cada argumento desfeito por evidências que só eu tinha, tornando-os vulneráveis e dependentes do caos que eu controlava. A cada dia que passava, sentia a satisfação de ver todos os pilares que sustentavam a arrogância e a manipulação deles desmoronar. Meu irmão, minha ex-namorada e meus pais estavam todos vulneráveis, desequilibrados, sem perceber que cada passo em falso era parte do meu plano. Eu não apenas os observava. Eu controlava a narrativa, guiava suas decisões e expunha suas falhas de maneira precisa e devastadora. E foi nesse ponto que percebi que não havia volta para eles. Cada humilhação sofrida, cada injustiça cometida contra mim, estava sendo revertida de forma ainda mais cruel, e eu estava apenas começando. Chegou o momento de tornar a vingança irreversível. Meu irmão começou a perder contratos importantes, clientes começaram a duvidar da sua competência, e sua carreira, que ele acreditava ser sólida, começou a desmoronar. Ele tentava buscar apoio em amigos e família, mas ninguém acreditava mais nele. Cada tentativa de defesa ou explicação se voltava contra ele, expondo ainda mais sua arrogância e egoísmo ao longo dos anos. Minha ex-namorada, desesperada, começou a implorar por aliados.
Mas cada tentativa de reconstruir sua imagem falhou miseravelmente. Eu havia cuidadosamente mostrado a pessoas estratégicas todas as suas manipulações e traições, e aqueles que antes a protegiam agora a viam como mentirosa e calculista. Seu mundo social desmoronou, deixando-a vulnerável, isolada e desesperada. Meus pais, tão seguros de sua posição como controladores da minha vida, agora se viam desacreditados e impotentes. Pequenos erros financeiros que antes seriam ignorados se tornaram problemas sérios quando expostos de forma estratégica a instituições, credores e conhecidos. A arrogância deles se transformou em medo, e a sensação de controle, que sempre tiveram sobre mim e sobre todos à sua volta, desapareceu completamente. A cada dia que passava, eu sentia o poder que antes me era negado, o respeito que nunca recebi, a valorização que me foi negada. Tudo estava sendo revertido. Eles começaram a entender tarde demais que minhas ações não eram apenas vingança emocional. Eram calculadas, precisas e devastadoras. E mais importante, não havia mais como escapar. Finalmente o ápice se aproximava. Cada um deles estava isolado, humilhado e desesperado, e a sensação de justiça finalmente começou a preencher meu coração. Mas a destruição não havia terminado. Eu ainda tinha mais passos a dar para garantir que nada fosse recuperável e que cada lembrança da minha dedicação traída se transformasse em dor para eles. A fase seguinte foi a mais satisfatória. Atacar tudo que eles acreditavam ser seguro e impenetrável. Comecei pelo meu irmão, expondo suas traições pessoais, mentiras acumuladas e comportamentos manipuladores para aqueles mais próximos dele. Amigos e colegas começaram a questionar sua integridade, e ele se viu sozinho, humilhado, incapaz de argumentar sem que cada palavra voltasse para feri-lo. Cada risada que ele me dirigira por anos agora ecoava no vazio de sua reputação destruída. Minha ex-namorada enfrentava um colapso ainda maior. A rede social de pessoas que ela controlava começou a se desfazer. Cada contato, cada relação, cada amizade construída sobre falsidade desmoronou quando vazamentos calculados vieram à tona. Ela passou a perceber que estava completamente desprotegida, isolada, sem ninguém que a defendesse. Sua vaidade e orgulho se transformaram em desespero e arrependimento. Meus pais, tão acostumados a manipular minha vida, viram sua autoridade desmoronar. A exposição de falhas financeiras, documentos mal geridos e decisões impulsivas os fez parecer incompetentes perante todos ao seu redor. Aquela aura de superioridade que mantinham há anos evaporou em semanas. A arrogância deu lugar à angústia constante. Cada olhar deles para mim agora era medo. Cada palavra dita se transformava em desconfiança. E a segurança que sempre os acompanhou desapareceu. E enquanto todos eles enfrentavam essa destruição, eu permanecia silencioso, calculista, observando cada reação, cada desespero, cada tentativa falha de retomar controle. A vingança finalmente não era mais apenas um plano, era realidade. Eles estavam vivendo a mesma sensação de impotência e humilhação que eu suportei por anos. Mas ainda havia um último movimento a fazer, algo que selaria completamente a derrota deles e garantiria que nunca mais ousassem tentar me subjugar. O clímax chegou quando comecei a atacar os laços finais que ainda os conectavam a alguma estabilidade. Meu irmão, sem aliados, começou a enfrentar perdas financeiras irreversíveis. Cada tentativa de recuperação profissional se tornava um desastre porque eu havia cuidadosamente preparado situações para expor sua incompetência, egoísmo e traições passadas. Ele não tinha saída, não tinha como negar, e cada lembrança de suas ofensas contra mim pesava como um fardo impossível de suportar. Minha ex-namorada viu todas as portas se fecharem. A reputação que se orgulhava de ter agora estava destruída. Amigos, colegas, familiares que antes a protegiam começaram a distanciá-la, alertados por provas, mensagens e detalhes que eu havia reunido com paciência cirúrgica. Ela entrou em um isolamento social e emocional profundo, sendo confrontada diariamente com o reflexo cruel de seus erros. Meus pais, que sempre mantiveram a ilusão de poder sobre minha vida, agora eram dependentes das falhas expostas por mim. Suas finanças, sua autoridade, seus relacionamentos internos e externos foram corroídos lentamente, de forma calculada.
Cada ato deles contra mim durante anos voltou para assombrá-los em ondas de humilhação, desespero e impotência. E finalmente, minha casa, meu lar, foi recuperada. A presença deles, que antes parecia invencível, foi completamente eliminada. Não havia espaço para desculpas, reconciliações ou volta atrás. Eu não apenas os havia expulsado fisicamente, eu destruía a estrutura emocional, social e financeira que sustentava cada um deles. O peso de anos de injustiça, humilhação e traição recaiu sobre eles, e eu, finalmente, estava livre. A vingança não foi apenas sobre o presente, foi sobre anular décadas de manipulação, sobre restituir meu poder, minha dignidade, minha paz. E enquanto observava os destroços das vidas deles, senti uma satisfação profunda que nenhum arrependimento ou remorso poderia abalar. Com todos os movimentos concluídos, finalmente pude respirar. Meu irmão, minha ex-namorada e meus pais estavam derrotados, não apenas pela perda material, mas pelo colapso completo de suas reputações, relacionamentos e autoridade. Cada um enfrentava, em silêncio e desespero, a consequência inevitável de anos de manipulação, egoísmo e traição. Eu recuperei minha casa, meu espaço, minha vida. Mas a vitória maior não foi apenas física ou financeira, foi emocional. Durante anos vivi à sombra da injustiça e da humilhação, sempre tentando agradar, sempre sendo explorado. Agora, pela primeira vez, sentia que meu valor e minha dignidade estavam restaurados, que a força que construí para mim mesmo finalmente me libertava das amarras que me prenderam à família. O que antes parecia impossível, ver todos que me traíram sofrer as consequências completas, aconteceu. Cada mentira, cada favor falso, cada ataque silencioso retornou contra eles de forma devastadora. E eu aprendi que paciência, estratégia e inteligência podem superar anos de dor e injustiça. Agora, sozinho em minha casa, cercado apenas pelas minhas conquistas, percebi que a vida me deu não apenas vingança, mas liberdade. Liberdade de viver sem manipulações, sem falsas expectativas, sem ninguém explorando meu coração ou minha bondade. E mais importante, liberdade de finalmente ser eu mesmo, sem medo, sem imposições, sem mais humilhações. A história dele se transformou em ruínas, mas a minha finalmente estava inteira. Eu sobrevivi, cresci e mostrei que quem é subestimado por anos pode, quando decide, destruir tudo de forma meticulosa e definitiva, sem arrependimentos e sem espaço para eles se recuperarem. A paz que senti naquele momento foi a vingança final, a que nenhum sorriso falso ou manipulação poderia apagar. Não se esqueça de deixar o seu like e comente o que você achou da minha atitude e, aproveitando, me siga para não perder nenhuma história.